Bom, galera, conforme prometido, eu vou começar aqui, né, um tutorial de como fazer um rig para um personagem bípede, que vai ser dividido em alguns episódios, não sei exatamente quantos, mas acho que pelo menos uns 6, tá? Então vão ser tutoriais rápidos e a cada dia eu vou postando uma nova parte desse tutorial. Antes da gente começar a fazer um rig, que é criar a estrutura de controladores de um personagem, a gente tem que entender três coisinhas. A primeira dela é como que funciona um parentesco, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui no Maya que já está aberto aqui sem ninguém, né? Na verdade tinha um personagem. Como que funciona? Então, por exemplo, se eu tenho vou botar aqui um cubo e uma esfera, tá? Um cubo e uma esfera. Quando eu faço uma hierarquia, eu estou fazendo uma relação de um objeto com o outro. E essa relação de parentesco significa o quê? Se um objeto é filho do outro, tudo que o pai fizer, o filho vai fazer. Então, por exemplo, eu seleciono esse objeto, selecionei o que vai ser o meu pai, vou aqui em Edit, Parent, atalho P. Tá? Então, esse cara é o filho, então ele está livre. Ele tem liberdade de se mover, de girar, etc. Quando o pai, quando eu seleciono o pai dessa hierarquia e movo, ele leva o filho junto. Quando eu giro, ele vai rotacionar o filho junto. E quando eu altero a escala, a mesma coisa. Tá? Então a gente precisa entender isso, porque a estrutura de ossos que a gente cria, né, em todos os programas, ela vai criar uma hierarquia e a gente tem que entender essa hierarquia para entender um pouquinho de animação. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa esfera aqui e criar um cilindro também, por exemplo, e vamos fingir que isso aqui é um braço, tá? Esse aqui é um braço, vou duplicar esse aqui e seria o antebraço. Então, por exemplo, se eu fizer esse cara, né, o antebraço filho do braço, e o braço filho desse camarada aqui, deixa eu tirar esse parentesco, deletar esse cara. Quando eu movo a esfera, que é pai desse, consequentemente vai levar esse cara. Então, se eu pegar a esfera e mover, ele vai levar todo mundo. Se eu pegar o braço e girar, por exemplo, tá? Eu vou girar o antebraço. E se eu girar o antebraço, ele vai, né? Ele vai livre, na verdade eu teria que dar um freeze aqui. Isso vai dar certo. Dá um freeze aqui geral, porque eu mexi nas escalas. Sempre que você mexe nas escalas também dá umas. Vou deixar as escalas zeradas aqui. Beleza. Tá? Então eu girei esse cara. Posso girar. Então se eu tenho, por exemplo, um personagem que eu vou colocar a mão na cabeça, o que eu faço? Eu posso girar o pai, posso girar o filho, até ele colocar a mão na cabeça. Esse tipo de animação, se eu fizesse dessa maneira, é uma animação que a gente chama de Forward Kinematics, ou seja, cinemática direta, ou seja, eu altero o pai que leva o filho e assim sucessivamente. Então eu poderia fazer um caminhar, alguma coisa, né, por exemplo, um bracinho andando, vou fazer aqui, ó, tá aqui, depois nesse frame, sei lá, uma coisa bem aleatória, ele tá aqui. Então, no intermediário, aqui eu vou botar esse bracinho pra frente. Deixa eu chamar lá do antebraço, burrico, tá? Vou fazer a volta aqui. Nossa, voltei
antebraço. Então, chaveei aqui, vou chavear o antebraço também. No meio do caminho, vou dar uma atrasadinha aqui. Aqui. Vamos ver esse aqui. Tá? Então, isso eu fiz essa animação, eu fiz por cinemática direta. Tá? Por outro lado, vou fazer aqui ainda também. Vamos aproveitar esse cara aqui. Eu vou aproveitar esse camarada aqui. Vou deixar ele aqui retinho, mais ou menos retinho. E vou duplicar. Dar um freeze aqui, transforms aqui, freeze transformation. Esse freeze transformation eu estou zerando aqui os valores de translação e rotação, tá? Então escala, assim que eu dou um freeze, escala fica 1, rotação fica 0. E vou fazer esse mesmo parentesco, mas esse parentesco na verdade é desnecessário. Vou deixar eles livres. O que eu vou fazer aqui? Na minha vista de cima eu vou criar uma estrutura de ossos. Tá? Então, por exemplo, eu vou aqui para Animation, vou criar um esqueleto Joint Tool, vou clicar aqui, vou botar sempre nos pontos de rotação. Então, cliquei aqui, um ponto, cliquei aqui onde seria o cotovelo, outro ponto, e aqui onde seria a mão, né? Então, eu vou dar um Enter para finalizar. Eu tenho essa estruturinha de ossos que funciona por FK, não. Ele já automaticamente cria uma hierarquia. Se eu seleciono esse, ele leva o filho. Se eu seleciono o antebraço e giro, ele gira sozinho. E eu vou criar um controlador, nesse caso, deixa eu levantar aqui, que chama um IK Handle Tool. Na verdade, a gente tem algumas opções. Tá? Eu vou deixar IKR. Esse RP Solver mesmo, depois a gente discute cada um deles, tá? Tem o Spline também. E vamos lá. Então eu vou. Opa! Selecionei esse cara e Handle Tool. Vou clicar onde seria aqui supostamente o ombro e vou clicar na parte final. Ele cria um controlador IK, tá? Ele cria esse controlador que vai me posicionar por cinemática inversa, ou seja, ao invés de eu fazer a animação do pai para o filho, no que eu movo o filho, ele leva o pai, ou toda a hierarquia que está acima. Então, por exemplo, eu selecionei esse cara, vou mover. Antes eu vou só fazer um parent. Esse cara aqui, esse antebraço, vai ser filho desse ossinho, P. Esse aqui vai ser filho desse ossinho também, P. Então agora, ó, eu vou mover o IK, ele vai mover. Tá? Então assim, tem vantagens e desvantagens trabalhar com IK ou com FK. Então, por exemplo, eu vou animar, ó, eu vou animar esse bracinho de novo, vou marcar a posição. Não sei se vocês se lembram, por FK eu estava animando a rotação do braço. Aqui por IK eu vou animar a translação do que seria o effector dessa estrutura aqui. Então, selecionei translação, marquei um keyframe, tá? Eu estava em 18, né? Então vou manter. Fui para o 18, marquei um keyframe. Aqui a gente já vê uma diferença. Ele vai traçar uma reta. Quando a gente trabalha por FK, um braço, por exemplo, ele automaticamente faz o arco do movimento, né? Então nesse caso aqui ele faz um movimento bizarro. No meio do caminho, a aula não é de animação, né? Mas no meio do caminho eu vou acertar esse arco, esse ponto para que fique mais interessante. Então, ó, posso até tentar chegar um pouquinho para
Não sei se vocês vão se lembrar, mas a primeira parte é bem mais fluida. É claro que com IK a gente pode trabalhar uma série de controladores, pode ter um controle bem fino disso, assim. Mas é uma típica situação que animar por FK funciona super bem, né? Então a gente tem que saber quando, né, é melhor optar por um modelo ou outro. Tá? No caso do nosso rig, a gente vai usar o braço por IK. Tá? Mas esse é um papo mais pra frente. Bom, por hoje, como o vídeo já se estende aqui por uns minutos, eu vou enviar para vocês esse modelo aqui do Bob, tá? Eu vou mandar o modelo do Bob para vocês já se familiarizarem com ele. Tá? A partir de amanhã a gente começa a criar as estruturas, tá? Mas vocês já sabem, né? Que esqueleto eu posso usar o Joint Tool e o IK eu posso trabalhar por aqui. Tá? Bom, aqui eu tenho alguns modelos. Na verdade, o modelo que a gente vai fazer de rig é um modelo bem simples, tá? Mais simples até do que esses dois aqui que eu tenho, mas uma coisa por conta da coluna, tá? Desses personagens. Eu vou fazer uma coluna simples, onde eu giro, tá? É claro que aqui tem esse problema porque esse personagem ele é rígido, né? É um robô. Mas onde os ossos da coluna vão funcionar por FK. E no caso a gente pode também trabalhar colunas como essa aqui, como essa que são coluna, é uma coluna, por exemplo, que tem uma linha que posiciona os ossos, né? Então é uma spline handle tool, que a gente pode ver mais pra frente, quem sabe, tá? Esse personagem aqui, por exemplo, é um personagem que tem esses os controladores que a gente vai trabalhar, tá? Nesse caso, esse personagem está com os ossos livres para eu animar independentemente. Tá? Botar esse controle para rotação da mão. Tá? Controle para os olhos. E aqui nesse caso específico eu tenho controles que os shapes, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, se eu mover, ele altera a expressão do personagem, tá? Isso aqui existem também uma série de maneiras de fazer esse tipo de controle. Tá? A mesma coisa para esse personagem, mais simples, mas na verdade a diferença desse personagem aqui para aquele é que esse tem as partes rígidas, né? Então, são rígidas e parenteadas. Eu não tenho o que a gente chama de skin, né? Não tem um setup dos pesos da malha. Né? Na verdade, são peças rígidas parenteadas aos ossos. Então, no que eu giro, vou botar aqui ele vai girar essas partes. Né? Então, tem alguns controles também. Essa parte aqui, por exemplo, tem um controlezinho de rotação. Aqui, ó. Esse é um modelo bem simples também. Tem esse modelo aqui, que a modelagem, né, foi feita pelo Gabriel Ramos, da musa de um filme. Tem também a mesma estrutura de controles, né? Uma coluna que está meio bizarra, diga-se de passagem, esse controle aqui. Na verdade, acho que esse era para trabalhar só a rotação.
Tem o controlezinho aqui do jeitinho. Ele dá um pulinho. Controle pro ombro. Mão. Cotovelo. E aqui tem algumas expressões faciais já por um método diferente. Na verdade, aqui tem umas poucas expressões controladas por um slider, né? Piscada, sorrisinho, boca inchada, que é sobrancelha mesmo. Então tem algumas expressõezinhas, né, que a gente vai fazendo conforme a necessidade também. Bom, por hoje é isso. Baixem o link. Eu vou deixar o link aqui no YouTube do personagem. Vocês podem baixar ele e usar à vontade. Eu tô achando que eu vou deixar para vocês o personagem da musa, tá? Mas tô em dúvida. Outra coisa, quando vocês forem animar um personagem, aqui ele tá com o Smooth ou Subdivision Surface ligado, né? Então tá uma malha suave. Quando vocês forem animar, isso aqui eventualmente pesa um pouco, tá? Se o personagem for complexo, vai pesar mais ainda. Então assim, é comum a gente animar um personagem com a malha sem a subdivisão. Ou seja, malha quadradona, tá? Então não se assustem quando vocês forem animar dessa maneira. Bom, então até amanhã. Prometo que amanhã a gente já vai começar a fazer a estrutura de ossos. A gente vai começar pela perna e seguindo por outras partes, tá? É isso. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Gutierrez e nos vemos no próximo tutorial.